Vamos logo para a primeira questão. Olha lá. Na imputabilidade penal. Galera, falou imputabilidade. Primeira coisa que você tem que lembrar, imputabilidade é elemento da culpabilidade. A imputabilidade é elemento da culpabilidade, terceiro elemento do crime. Para que o indivíduo seja considerado imputável, ele tem que possuir 18 anos. Tá? Ele tem que possuir 18 anos. E ainda ele deve ter saúde mental. Então, para que o indivíduo seja considerado imputável, para que o indivíduo possa ser responsabilizado criminalmente pelos seus atos, é isso que é ser imputável. Quando o indivíduo ele é imputável, ele pode ser responsabilizado pelos atos criminais, tá? Então, para que ele seja imputável, ele tem que ter 18 anos e ele tem que ter saúde mental. Porque tendo saúde mental, ele vai ter capacidade de entender o caráter ilícito do fato. Tranquilo? Então, para que o indivíduo seja imputável, que é o primeiro elemento da culpabilidade, ele tem que ter 18 anos e saúde mental, porque tendo saúde mental, ele vai ter capacidade de entender o caráter ilícito do fato. Tranquilo? Aqui, de cara, diante desses dois requisitos, nós já podemos entender que será inimputável o menor de 18 anos e aquele que possui saúde mental. Tá bom? Então, perceba. Inimputável, menor de 18 anos e aquele que tem uma doença mental. Beleza? Então, a menoridade e a doença mental são excludentes da imputabilidade. Tá? São excludentes da imputabilidade. Tranquilo? Então, vamos lá. Na imputabilidade penal, letra A, a emoção não exclui o crime e não poderá ser considerada como causa de diminuição de pena, uma vez que não concorre à liberdade psíquica, não havendo, portanto, a vontade integrante da conduta. Galera, presta atenção aqui. A letra A ela está incorreta. A letra A está incorreta. Olha só. A emoção não exclui o crime. Tá certo. A emoção e a paixão não excluem o crime. Emoção e paixão não excluem o crime. Tudo bem? Agora, olha o detalhe. E não poderá ser considerada como causa de diminuição de pena. Aqui está o erro. Aqui está o erro. A emoção realmente não exclui o crime. A emoção não exclui o crime. Mas a emoção, turma, presta atenção no que eu vou falar. A emoção, em algumas situações, pode ser utilizada como uma causa de diminuição de pena, pode ser utilizada também como uma atenuante. Pode. Professor, me dá um exemplo de emoção sendo uma causa de diminuição de pena. Te dou um exemplo. Te dou o exemplo do artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal. O que eu tenho no artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal? Eu tenho o chamado homicídio privilegiado. Tá? No homicídio privilegiado, a emoção é uma causa de diminuição de pena. Ok? Então, o erro aqui na letra A é falar que a emoção não pode ser considerada como causa de diminuição de pena. Pode. Em alguns casos, pode. Tá? Então, a letra A está incorreta. Olha a letra B. É isento de pena o agente que, em razão da dependência
ou sob o efeito proveniente de caso fortuito ou força maior de droga, era, ao tempo da ação ou omissão, qualquer que tenha sido a infração praticada inteiramente incapaz de entender o caráter lícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Galera, a letra B está correta. A letra B está correta. Olha só. É isento de pena em razão da dependência de droga. Olha só. Mas era um caso fortuito ou força maior, tá? E ele era inteiramente incapaz. Aqui tem um detalhe que às vezes induz a erro. Qual que é o detalhe? Presta atenção. A embriaguez é uma excludente da imputabilidade. Só que eu já falei com vocês várias vezes que não são todas as espécies de embriaguez. A embriaguez que vai excluir a imputabilidade é justamente a embriaguez por caso fortuito ou força maior, e ela tem que ser completa. Só que o detalhe é, às vezes, você, aluno, fica imaginando a embriaguez sendo somente aquela provocada pelo álcool, e isso não é verdade. O que é a embriaguez? É a intoxicação aguda que ocorre no corpo humano. É uma intoxicação aguda. Agora, essa intoxicação ela pode ser causada pelo álcool ou por qualquer outra substância com efeitos análogos. Por exemplo, a droga. Tá? Então, cuidado com essa embriaguez, lembrando que não é somente aquela causada pelo álcool, mas também por drogas. Tá bom? Então, a letra B está correta. A embriaguez, quando é proveniente de caso fortuito ou força maior, e o agente está inteiramente incapaz, tá? É isento de pena. Exclui a imputabilidade. Beleza? Letra C. Exclui-se a culpabilidade do sujeito que pratica o fato típico sob coação física irresistível, posto que não concorre à liberdade psíquica ou física, não havendo a vontade entregante da conduta, pelo que não há o próprio comportamento, primeiro elemento do fato típico. Onde é que está o erro da letra C? Presta atenção. A coação física irresistível, também chamada de vis absoluta, exclui a conduta e não a culpabilidade. Tá? Presta atenção nisso aqui. A coação física irresistível afasta a conduta, o primeiro elemento do crime. Tá? Coação física irresistível, também chamada de vis absoluta, exclui a conduta, o primeiro elemento do crime. Agora, a coação moral irresistível, aí sim exclui a culpabilidade, também chamada de vis compulsiva. Cuidado para não misturar vis absoluta, que é o mesmo que coação física irresistível, afasta a conduta, da vis compulsiva, que é a coação moral irresistível que afasta a culpabilidade. Ok? Por isso que a letra C está incorreta. A coação física não afasta a culpabilidade, mas sim a conduta. Letra D. Se o fato típico é cometido em obediência hierárquica
a ordem não manifestamente ilegal responderá pelo crime apenas o superior hierárquico, inclusive por todos os excessos perpetrados pelo subordinado durante a execução da determinação. Tiagão, meu caro, essa eu vou deixar salva aqui no YouTube, tá? A aula de hoje vai ficar salva, beleza? A aula de hoje vai ficar salva. Galera, por que a letra D está incorreta? Vem comigo. Se o fato típico é cometido em obediência hierárquica, a ordem não manifestamente ilegal responderá pelo crime apenas o superior hierárquico. Até aqui, ó. Até aqui, a alternativa está corretíssima. Até aqui, essa alternativa está corretíssima. O erro está na sequência. O erro está aqui, ó. Inclusive, por todos os excessos perpetrados pelo subordinado durante a execução da determinação. Galera, presta atenção. Para ocorrer a obediência hierárquica, o funcionário subalterno ele tem que cumprir a ordem restrita. Se ele exceder, ele não vai ser beneficiado pela obediência hierárquica. Aí responde o superior hierárquico e responde também ele subalterno. Então imagina que o superior hierárquico deu uma ordem ao subalterno, ordem não manifestamente legal. E ele cumpriu a ordem restrita. Ele cumpriu a ordem como lhe foi dada. Nesse caso, só responde o superior hierárquico. Agora, o superior hierárquico deu uma ordem não manifestamente legal. O subalterno cumpriu a ordem, mas excedeu. Tchau. No momento em que ele excede, ele responde pelo excesso. Então, ele, superior hierárquico, e ele, subalterno, vão responder pelo crime. Ok? Então, o erro da letra C está daqui em diante. Tranquilo? Então, aí, questão número 1, letra B de bola. Questão número 1, letra B de bola. Muita gente acertando aí, hein? Show de bola. Show de bola. Vamos para a próxima. Olha aí. Fabrício, com a intenção de sequestrar o filho de seu patrão para obter vantagem monetária com o preço do resgate, compra cordas, furta um carro e arruma um local que serviria como cativeiro. No entanto, 2 dias antes de efetivar seu intento, seus planos são descobertos. Diante desses fatos, Fabrício, olha só, um fato que chama a atenção, 2 dias antes. 2 dias antes. Tá? 2 dias antes. O que vocês acham? O que você responderia na hora da prova? Fala aí para mim. Qual questão vocês marcariam? Diga aí. A Diane disse letra A. Vamos? Responde aí para mim. O que você acha? Por qual crime Fabrício responderia? Você acha que ele responderia por algum crime? Você acha que ele não responderia por nenhum crime? Galera, presta atenção aqui. Presta atenção aqui. Tá? Preste atenção aqui. Olha só. Aqui nós temos que lembrar do iter crimes. Iter crimes. Tá? E o que seria o iter crimes? É o caminho do crime. É o caminho do crime. São aquelas etapas, tá? São aquelas etapas que o agente tem que percorrer para praticar o crime. Quais são essas etapas? Cogitação. Cogitação. Preparação.
execução e consumação. Então, são essas aí as etapas do intercrimes: cogitação, preparação, execução, consumação. Cogitação é aquela etapa psicológica. Está aqui, ó, dentro da cabeça do indivíduo. Ele está ali imaginando, ele está ali pensando em praticar um crime. Está aqui, ó, dentro da cabeça dele. Presta atenção. A cogitação, ela é punida? Não. Não. Porque senão misericórdia. Não é verdade? Misericórdia. Quem aqui já não imaginou, pensou praticar um crime? Não é verdade? Então, a cogitação ela não é punida. O que é a preparação? É quando o indivíduo já pratica atos visando praticar o crime. E esses atos, geralmente, não interferem em bem jurídico de terceiro. Por esse motivo, a preparação, como regra, também não é punida. A preparação, como regra, não é punida. O indivíduo, ele só vai ter a possibilidade de ser punido aqui na execução, ó. Então, quando ele inicia a execução, ele pode ser punido pelo crime consumado, ou ele vai ser punido pelo crime tentado. Mas perceba, tem que ocorrer início de execução. Vamos voltar para a questão. Fabrício, com a intenção de sequestrar o filho de seu patrão para obter vantagem monetária com preço do resgate, compra cordas, furta um carro e arruma o local em que serviria como cativeiro. Galera, vem cá. Sequestro. Crime de sequestro. Ele cogitou, ele preparou, tá? Ele cogitou, ele preparou. Pelo crime de sequestro, não ocorreu a execução. Pelo crime de sequestro, não ocorreu início de execução. Perceba, ele foi preso 2 dias antes de iniciar a execução. Então, se ele foi preso 2 dias antes, ele cogitou e preparou. Então, pelo crime de extorsão mediante sequestro, ele não vai responder. Ele não vai responder. Ele não deu início à execução. Ele só cogitou e preparou. Cogitação e preparação, como regra, não são punidas. Só que tem um detalhe que passou despercebido por alguns de vocês no início, depois sacaram. Nos atos preparatórios do crime de sequestro, ele furta um carro. Só que aí é o seguinte, ó, pelo furto, no furto ele cogitou, ele preparou e ele executou. Opa! Se teve execução, se teve início de execução, ele vai ser punido. E foi um crime o quê? Consumado. Um crime consumado. Então, perceba. Ele iria praticar o crime de extorsão mediante sequestro. Comprou corda, furtou um veículo e armou o cativeiro. Só que 2 dias antes de iniciar esse crime, ele foi preso. Então, no crime de extorsão mediante sequestro, ele ficou na cogitação e na preparação. Por esse crime, ele não pode ser punido porque não teve início de execução.
Só que nos atos preparatórios para esse crime, ele cometeu um outro crime, que foi o crime de furto. No crime de furto, ele cogitou, ele preparou e executou. Se executou, ele tem que ser punido. Se executou, ele tem que ser punido. Tá? Então, vamos lá. Letra A. Fabrício não responderá por qualquer crime. Está errado? Porque pelo crime de furto ele tem que responder. Por quê? Porque ele executou o crime. B. Responderá apenas pelo crime de furto consumado. Olha aí a letra B. Tá? A letra B está correta. O furto foi consumado. Já a extorsão mediante sequestro, não. Ela só foi cogitada e preparada. A letra C. Responderá por tentativa de extorsão mediante sequestro e furto consumado. Como é que ele vai responder por tentativa se ele não deu início à execução? Tá? Não tem como ele responder por tentativa se não teve execução. Letra D. Responderá por tentativa de extorsão mediante sequestro e furto tentado. Não tem como ter tentativa de extorsão se não iniciou a execução. E a letra E. Responderá apenas por tentativa de sequestro. Mais uma vez, não tem como ter um crime tentado se não há início de execução. Olha o detalhe, olha o TOD. Lá vai o primeiro todinho aí para vocês. Presta atenção. Pode vir assim na sua prova. A tentativa é um ato de execução. A tentativa é um ato de execução. Galera, essa afirmativa está correta. A tentativa é um ato de execução. Está correto. Só vai ter crime tentado. Só vai ter crime tentado se tiver início de execução. Não tem como haver tentativa se não tem início de execução. Cuidado com isso, tá? Então, olha só. Só tem como caracterizar o crime tentado se teve início de execução. Se não teve início de execução, nós ficamos na cogitação e na preparação, que, como regra, não serão punidos. Que, como regra, não serão punidos. Beleza? Cuidado com esse detalhe aí, tá? Vamos lá. Olha a terceira. Em relação às excludentes de ilicitude, assinale a opção correta. Galera, eu vou pedir uma coisa aqui para vocês. Quando vier na sua prova assim, ó, excludentes de ilicitude, você vai lá no cantinho da prova e coloca assim, ó, li. Tá? Falou em excludentes de ilicitude, você vai lá no cantinho da prova, antes de ler as alternativas, e coloca lá, li. Professor, que miséria é isso de li? Quem está aqui há tempos, acompanhando as aulas, já sabe. Quem está lá na Netflix do Direito Penal, já sabe. Quem foi meu aluno, já sabe. O que é li, galera? Na verdade, não é só o li, né? É o Bruce Lee com mais um E. São as excludentes de ilicitude que estão lá no artigo 23 do Código Penal. É o macete para você não esquecer. Tá? É só você lembrar de um lutador de Kung Fu das antigas. É o Bruce, é o Lee com mais um E. E você lembra das excludentes lá do artigo 23. Legítima defesa. Estado de necessidade. Estado de necessidade. Estrito cumprimento. Estrito cumprimento do dever legal. E, por fim, exercício regular do direito. Exercício regular do direito. Essas aqui são as excludentes que estão lá no artigo
23 do Código Penal. Beleza? Faça isso, que você não corre o risco de errar na prova. Tá bom? Então vamos lá. Sobre as excludentes de ilicitude, nós estamos querendo a resposta correta. Letra A. Pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Opa, aqui está errado, né? Aqui está errado. Não pode alegar o estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Por exemplo, bombeiro, policial, eles não podem alegar estado de necessidade, por quê? Porque eles têm a obrigação de enfrentar o perigo. E se eles têm a obrigação de enfrentar o perigo, eles não podem alegar o estado de necessidade. Tá bom? Então, a letra A está incorreta. Letra B. Entende-se em legítima defesa quem, usando dos meios necessários, repele a agressão apenas atual a direito seu, não existindo legítima defesa de terceiros. Aqui tem um bocado de erro, né, galera? Aqui tem um bocado de erro. Vamos lá. Entende-se em legítima defesa quem, usando dos meios necessários, repele a agressão. Até aqui está certo. Mas é a agressão atual ou iminente. Atual ou iminente. E mais, a direito seu ou de terceiro. A direito seu ou de terceiro. Tá? Então, perceba. O que é, quando é que o agente vai agir em legítima defesa? Quando ele vai repelir uma injusta agressão atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, tá? Usando moderadamente os meios necessários. Tá bom? Olha só, presta atenção. Há possibilidade de legítima defesa própria, quando, por exemplo, eu estou repelindo uma injusta agressão contra mim. Quando eu estou repelindo uma injusta agressão, legítima defesa própria. Quando eu estou repelindo uma injusta agressão contra um terceiro, ali está caracterizada a legítima defesa de terceiro. Tá bom? Então, há legítima defesa própria e também legítima defesa de terceiro. Tranquilo? Então, vários erros aí na letra B. Letra C. O agente, na hipótese de estado de necessidade, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Correto. Um artigo muito importante é o artigo 23, parágrafo único do Código Penal. Galera, esse artigo é muito importante e pouca gente dá atenção para ele. O que o artigo 23, parágrafo único, ele fala? Ele fala o seguinte, ó, quem agir em excesso, doloso ou culposo, não interessa. Quem agir em excesso, doloso ou culposo, não interessa, responderá pelo excesso, qualquer que sejam as excludentes de ilicitude. Um detalhe aqui. Às vezes, o aluno ele fica na cabeça que o agente só pode responder pelo excesso quando ele age em excesso na legítima defesa. Ele só vai responder pelo excesso quando ele age em excesso em estado de necessidade. Mas cuidado. Por quê? Porque se ele agir em excesso no estrito cumprimento do dever legal, ele responde pelo excesso. Se ele agir em excesso no exercício regular do direito, ele responde pelo excesso. Então, não interessa qual é a excludente de ilicitude. Não interessa. Se ele exceder
em qualquer excludente de ilicitude, seja esse excesso doloso ou culposo, ele responde pelo excesso. É o que está lá no artigo 23, parágrafo único do Código Penal. Atenção a esse artigo aí, tá bom? Letra D. O estrito cumprimento de dever legal e o exercício regular do direito são excludentes de culpabilidade? Não, né? São excludentes de ilicitude. Olha só, essa letra D, se você tivesse colocado isso aqui na prova, ó, você responderia essa letra D aí com muita facilidade, tá? Você responderia essa letra D aí, ó, com muita facilidade. Tranquilo? Então, essa estava tranquila, tá? Número 3, letra C de casa. A maioria acertou. Show de bola. Show de bola. Vamos lá. 4. Analise as afirmações seguintes relativas à parte geral do direito penal. Letra A. A tipicidade formal é a adequação da conduta ao fato descrito na lei como infração penal. De novo, a tipicidade formal é a adequação da conduta ao fato descrito na lei como infração penal. Galera, a letra A está correta. A letra A está correta. Estão lembrados aí do fato típico? Fato típico é o primeiro elemento do crime. Dentro do fato típico, nós temos conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade. Essa tipicidade, que também pode ser chamada de tipicidade penal, ela se divide em duas. Estão lembrados? A tipicidade penal, ela se divide em tipicidade formal mais a tipicidade material. Então, a tipicidade penal é quando tem tipicidade formal mais tipicidade material. E a tipicidade formal é justamente quando a conduta praticada pelo agente se encaixa, se amolda a um tipo penal. Se o indivíduo praticou uma conduta e essa conduta se amolda a um tipo penal, nós temos a tipicidade formal. Nós temos a tipicidade formal. Beleza? Agora, e a tipicidade material? É quando ocorrer lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico tutelado. Cuidado aqui, tá? Tem que ser uma lesão concreta. Tem que ser uma lesão potencial. Tem que ser uma lesão que verdadeiramente vai trazer um prejuízo para a vítima. Por quê? Porque se não trouxer um prejuízo verdadeiramente para a vítima, aplica-se o princípio da insignificância. Tranquilo? Então, a número 1 está correta. Beleza. Vamos para 2. O direito brasileiro admite 2 tipos de infração. O crime, que é a infração penal, que a lei comina pena de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa. E a contravenção, que é a infração penal, a que a lei comina isoladamente pena de detenção ou de multa, ou ambas alternativa ou cumulativamente. Turma, a 2 está incorreta. E eu vou mostrar para vocês. Nós temos 2 tipos de infração penal, isso é verdade. Nós temos o crime e nós temos a contravenção. Tá? Teoria dicotômica. Beleza? Teoria dicotômica. Então, a infração se divide em 2. A infração se divide em 2. Eu tenho o crime, que é sinônimo de delito. Crime é sinônimo de delito. E eu tenho a contravenção penal. Tá? Onde é que está o erro? Presta atenção. Crime, a pena é de reclusão
ou de detenção. Então, crime, pena de reclusão ou de detenção. Já a contravenção penal, a pena não é de detenção. A pena aqui é de prisão simples. Tá? Então, para contravenção, a pena é prisão simples. Contravenção, prisão simples. Crime, reclusão ou detenção. Crime, reclusão ou detenção. Já para contravenção, prisão simples. Contravenção, prisão simples. Beleza? Então, a 2 está incorreta. Olha a 3. Com relação à imputabilidade penal, o Código Penal brasileiro adotou o sistema biopsicológico, ou misto, para justificar a inimputabilidade penal nos casos de doença mental e de embriaguez involuntária. E o sistema psicológico no caso dos menores de 18 anos. Galera, a 3 está incorreta também. Diane, quase. E vou te explicar por quê. No caso do menor, de 18, o sistema não é o psicológico não, tá? O sistema é o biológico. Tá? Diane, o sistema é o biológico. E eu vou te explicar por quê. Presta atenção. Quando a gente se depara com um menor de 18 anos, o que eu vou analisar para chegar à conclusão de que ele é inimputável? A idade. É só a idade que me interessa. Se ele é menor de 18 anos, tá? Ele é inimputável e acabou. Eu não preciso que ele seja menor de 18 anos e que não tenha capacidade de entender o caráter ilícito do fato. Não precisa disso. Eu só preciso que ele seja menor de 18. E quando eu estou analisando somente a idade, eu estou analisando o critério biológico somente. Tá? Não precisa de analisar o psicológico dele, se ele sabia ou não sabia que era ou não era errado. Eu não preciso disso. Basta que ele seja menor. Beleza? Então, para analisar a inimputabilidade do menor de 18 anos, o critério é o biológico. O critério é o biológico somente. Tá? Então, a 3 também está incorreta. A 3 também está incorreta. Olha a 4. Quando uma pessoa reage a um ataque espontâneo de um cão pitbull para não ser gravemente lesionada, está reagindo em estado de necessidade. Galera, essa está correta, não está? Se o risco é criado por um animal, nós estamos diante do estado de necessidade. Tá? Se o risco é criado por um animal, o indivíduo age em estado de necessidade. Ok? Então, a resposta correta é a letra B de bola. É a letra B de bola. Só estão corretos aqui a número 1 e a número 4. Tá? A número 1 e a número 4. Muitos aí acertaram, tá? Alguns caíram aí na pegadinha do critério psicológico do menor. Tranquilo? No critério psicológico aí do menor. Beleza? Essa estava razoável. Essa tinha uma dificuldade razoável. Vamos lá. 5. Olha lá. A embriaguez voluntária ou culposa
pelo álcool ou substância de efeito análogo. Galera, bota uma coisa na sua cabeça. De uma vez por todas, para você nunca mais errar isso. Anota. A única embriaguez que exclui a imputabilidade, é a embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior, se ela for completa. Só essa. Embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior, se for completa. Só essa, galera, que vai excluir. Só essa. Todas as outras hipóteses, todas as outras espécies de embriaguez não vai excluir a imputabilidade. Tem várias espécies de embriaguez. Várias. A única que vai excluir a imputabilidade é aquela proveniente de caso fortuito ou força maior, se ela for completa. Pronto. Beleza? Aí a gente volta. A embriaguez voluntária ou culposa. Galera, se ela é voluntária ou culposa, não vai excluir nada. Já põe na sua cabeça. Embriaguez voluntária ou culposa pré-ordenada não exclui nada. Beleza? Então, olha lá. A embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeito análogo. Letra A. Isenta o réu de pena, mas pode ser recepcionada como crime independente punido com pena de detenção. Como é que isenta e vai condenar por crime de detenção, pena de detenção? Galera, letra A não tá sem pé nem cabeça, né? Mesmo porque a embriaguez voluntária ou culposa não isenta de nada. Letra B, é sempre considerada atenuante na prática de qualquer delito. O cara bebe e ainda vou diminuir a pena dele? Lógico que não, né, galera? Lógico que não. A embriaguez não é atenuante. Letra C. Não exclui a imputabilidade. Pronto, olha que simples isso. Essa aqui, ela tinha uma resposta tão simples, mas tão simples, que o aluno fica até com medo de marcar. Assim, não tem condição. Aí começa a caçar chifre na cabeça de cavalo. Pelo amor de Deus, tá, galera? Achou a resposta? Marque e vai embora. Mesmo porque vocês sabem que vocês não têm muito tempo para fazer a prova. Tá? O que eu acho uma covardia muito grande. É muita sacanagem. Tá? Vocês vão ter mais ou menos 3 minutos para cada questão. É pouco, galera. É pouco. É muito pouco. Tá? Como é que você vai fazer para treinar isso? Questão em cima de questão. Tem jeito não. Reloginho marcando e questão. É só assim que treina. Tá? Cuidado com isso na hora da prova, porque o tempo vai cortar a cabeça de muita gente. Cuidado. O tempo é primordial na sua prova. Tá? Então, olha lá. Letra C, sem sombra de dúvida. Olha a letra D. Só tem relevância penal quando a embriaguez atinge percentual perceptível por exame de bafômetro. Não, né, galera? Não. Na verdade, não tem nada a ver, né? Tá? Mas coloca de uma vez por todas na cabeça de vocês. Tem várias espécies de embriaguez. Somente uma exclui. Embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior se for completa. Só essa. Nenhuma outra embriaguez exclui, tá, galera? Nenhuma outra embriaguez exclui. Beleza? Show de bola. Vamos para a próxima. Olha lá. Para aferição da inimputabilidade por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado,
Assinale a alternativa que indica o critério adotado pelo Código Penal vigente. Galera, cuidado com isso aqui. Por favor, cuidado com isso aqui. E por que eu estou falando isso? O examinador, ele vai fazer de tudo para te induzir a erro. Ele vai colocar lá assim, ó, Mévio, possuidor de uma doença mental grave, possuidor de uma doença mental grave, em um momento de lucidez mata Otício. O Mévio é imputável ou inimputável? E aí? O que você responderia? Presta atenção, o Mévio, possuidor de uma doença mental grave, possuidor de uma doença mental grave, em um momento de lucidez mata Otício. O Mévio é imputável ou inimputável? E aí? Perceba que o examinador vai colocar em letras garrafais para você. Possuidor de doença mental grave. Aí você bate o olho naquilo ali e fala assim, lascou. Ele que tinha uma doença mental, ele é inimputável. Doença mental, inimputável. Cuidado. Sabe por quê? Presta atenção comigo. A doença mental tá? Doença mental. E aqui não importa se é uma doença mental grave, se é uma doença mental leve, se é uma doença mental provisória, se é uma doença mental definitiva, não interessa. Não interessa. Para que o sujeito seja considerado inimputável, ele tem que ter uma doença mental, mas essa doença mental tem que retirar sua capacidade. Pronto. Agora sim ele é inimputável. Se ele possui uma doença mental e essa doença mental retira dele a capacidade de entender o caráter ilícito do fato, aí sim ele é inimputável. Então, o fato dele possuir uma doença mental não o torna obrigatoriamente um inimputável. Cuidado com isso. Vou falar de novo. O fato do indivíduo ter uma doença mental não obrigatoriamente o torna inimputável. Ele tem que possuir a doença e a doença retirar dele a sua capacidade de entender o caráter ilícito do fato. Então, por que o Mévio, a galera aí, show de bola, por que o Mévio falou que ele é... Por que o Mévio é imputável? Já que ele possuía uma doença mental grave. Galera, ele é imputável porque ele possuía uma doença, mas no momento que ele praticou o crime, ele estava lúcido. Isso comprova que a doença não foi capaz de retirar dele o caráter ilícito do fato. A capacidade de entender o caráter ilícito do fato. Tá? Então, perceba comigo. Se ele tem que ter uma doença, e a doença é o critério biológico. E se essa doença tem que retirar dele a capacidade, quando tira dele a capacidade, eu tenho o critério psicológico. Então, aqui, ó, eu também tenho que ter uma junção dos dois. Então, falou em inimputabilidade por doença mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, o critério é o critério biopsicológico. Por quê? Porque não basta o indivíduo ter uma doença mental.
Não basta o indivíduo ter um desenvolvimento mental incompleto ou retardado. A doença tem que retirar dele sua capacidade de entender o caráter ilícito do fato. Tá? A junção desse com esse torna o indivíduo inimputável. Tá? A junção dos dois torna o indivíduo inimputável. A junção dos dois chega ao critério, então, biopsicológico. Chega ao critério biopsicológico. Beleza? Maravilha. Essa é muito boa. Essa eu queria que você respondesse aí para mim, tá? Responda aí no chat. Deixa eu ver se vocês estão verdadeiramente me seguindo, assistindo as aulas da Netflix, ou até mesmo as aulas aqui disponíveis no YouTube, tá? Vamos lá. É isso mesmo, Diego. É isso mesmo. Tá aí a diferença, tá? Tá aí a diferença. O indivíduo que decora, ele erra. Ele erra. Tá? Vamos lá, olha lá. Uma empregada doméstica, percebendo que os patrões, que os proprietários encontravam-se na cama, sorrateiramente tranca a porta do quarto com a chave pelo lado de fora, impedindo-os de acessar outros cômodos da residência. Imediatamente, permite a entrada de 2 comparsas que, durante 10 minutos, passam a recolher todos os objetos de valor que conseguem transportar em 2 mochilas grandes de costas. Os proprietários levantam com o barulho e, ao tentarem sair do quarto, percebem estar trancados naquele ambiente. Quando passam a chamar pela empregada que, todavia, ignora deliberadamente o chamado. Abandonam o emprego com os demais membros do grupo após a empreitada criminosa. Pela janela da casa, conseguem chamar um vizinho que adentra o imóvel e destranca a porta do cômodo. Após saírem do quarto, os proprietários percebem o desaparecimento de vários objetos de valor, bem como a ausência da empregada. A polícia foi acionada, sendo registrada a ocorrência com codificação principal de... E aí, Tom? A empregada entrou na casa, foi lá na porta, trancou a porta, subtraiu os bens e, ó, deu linha na pipa. Deu linha na pipa. Foi embora. Tchau. E aí? E aí? Ali no chat está entre roubo e furto. Tá? Está entre roubo e furto. Mesmo porque cárcere privado não tem. Porque a intenção não era privar as vítimas do seu direito de vir. Tá? A apropriação indébita não tem, porque ela não tinha a posse lícita daqueles bens anteriormente. Então vai ficar entre roubo e furto. Galera, eu vou dar um TOD, que é aqui não é um todinho, não, aqui é um todão. Aqui é um todão. Sabe por quê? Olha só. Eu sei que muitas pessoas que vão tentar a polícia penal, tá? Muitas, ou a grande maioria, nunca estudou direito. Nunca estudou direito. Tá? Eu sei disso. Aqueles que vão tentar a prova da polícia militar, seja de Goiás, seja de Minas, eu também sei que a grande maioria nunca estudou direito. Eu sei disso. E para essas pessoas, qual que é a noção inicial que eu dou?
Porque sempre tem a pergunta. Aqueles que não estudaram, não fizeram a faculdade de Direito, sempre tem aquela pergunta, professor, qual que é a diferença entre furto e roubo? É a grande dúvida da maioria das pessoas que não estudaram Direito. E eu entendo isso perfeitamente, meu povo. Eu estudei isso. Fiz uma faculdade de 5 anos. Então eu sei. Eu devo saber. Mas aqui eu estou ensinando direito penal de uma forma que todos possam aprender. Todos possam aprender. Não adianta de nada eu vir aqui tentar ensinar direito penal para quem nunca viu, nunca sabe, nunca ouviu falar de direito. Se não for de uma forma simples e objetiva, eu não vou alcançar, não vou conseguir fazer você aprender. Então, é por isso que eu canso de dizer, eu não vou me cansar de dizer, todo mundo pode aprender direito penal. Todo mundo pode passar em um concurso que cobra direito penal sem nunca ter estudado direito penal? Pode. Eu garanto. Eu não estou te dizendo que você vai sair mestre em direito penal. Não. Você vai aprender o direito penal para você resolver sua prova e passar no concurso. Pronto. Qual que é a ideia básica? Professor, qual que é a diferença entre furto e roubo? Eu sempre digo, furto é a subtração sem violência ou grave ameaça. Roubo é a subtração com violência ou grave ameaça. Essa aí é a noção básica. Diferencia furto e roubo. Furto subtrai sem violência ou grave ameaça. Roubo subtrai com violência ou grave ameaça. Pronto. Agora, quando eu for te explicar o crime de roubo, eu vou voltar nessa parte. Sim, galera, estão lembrados daquela ideia básica de que roubo é a subtração com violência ou grave ameaça? Tá certo. Mas presta atenção num detalhe. Pode ocorrer o crime de roubo sem violência ou grave ameaça. Pode. Como? Quando o indivíduo diminui a capacidade de resistência da vítima. Quando o indivíduo ele não se utiliza de violência, não se utiliza de grave ameaça, mas ele reduz a possibilidade de resistência da vítima, ele comete o crime de roubo. Então, observe. Se você vem com aquela ideia básica, valeu, Diegão, tamo junto, viu? Se você vem com aquela ideia básica de que roubo é com violência ou grave ameaça e furto é sem violência ou grave ameaça, você vai responder que a questão número 7 é furto. Você responde que é furto. Se você tem ideia básica. Só que eu estou te dando a ideia avançada. E aqui você consegue enxergá-la completamente. Então, presta atenção. Roubo com violência ou grave ameaça e também quando o indivíduo diminui a possibilidade de resistência da vítima. Presta atenção. A empregada chegou, foi lá no quarto e trancou os patrões dentro do quarto. O que ela fez? Ela agiu com violência? Não. Ela agiu com grave ameaça? Não. Mas a partir do momento que ela vai lá e tranca a porta, ela diminui a possibilidade de resistência da vítima. E como ela trancando a porta diminuiu a possibilidade de resistência da vítima, ela praticou o crime de roubo. Tá? Ela praticou o crime de roubo. Por quê? Por conta disso aqui, ó. Tranca a porta do quarto. Olha aí. No momento em que ela tranca a porta do quarto,
No momento em que ela tranca a porta do quarto, ela diminui a possibilidade de resistência da vítima. E se ela diminui a possibilidade de resistência da vítima, ela comete o crime de roubo. Ela comete o crime de roubo. Beleza? Quer um outro exemplo que também cai em prova? Vou te dar. Obrigado, Ana. Vou te dar. Imagina que tem o Mévio, ele vai para uma balada, conhece a Joana, eles começam a conversar, o Mévio percebe que a Joana tem muita grana, que tem joias guardadas em casa. No momento que a Joana dá uma distraída, ele, plof, coloca um comprimidinho na bebida de Joana. O que é isso? Boa noite, Cinderela. A Joana paga, o Mévio pega ela, leva para casa, chega lá na casa dela, coloca ela na cama, dá uma boa noite para ela e ó, rapa todos os bens que tem no apartamento. E aí? É furto ou roubo? É furto ou roubo? Teve violência? Não. Teve grave ameaça? Também não, mas perceba. No momento que ele coloca o comprimido e ela apaga, ele diminuiu a possibilidade de resistência da vítima. Aqui também é roubo. Aqui também é roubo. Tá? Boa noite, Cinderela também caracteriza roubo. Beleza, galera? Então, tenham a noção básica em mente. Furto, subtração sem violência ou grave ameaça, roubo, subtração com violência ou grave ameaça. Mas não se esqueçam que o crime de roubo ele também pode ser praticado sem violência ou grave ameaça quando o agente diminui a possibilidade de resistência da vítima. Beleza? Show de bola! Show de bola, show de bola, show de bola. Olha lá. O agente que, para livrar sua esposa deficiente física em fase terminal, em razão de doença incurável, de graves sofrimentos físicos e moral, pratica eutanásia. Com o consentimento da vítima. Deve responder em tese. Galera, preste atenção aqui. Olha lá. O indivíduo, ele queria livrar sua esposa deficiente física em fase terminal de doença incurável, tá? De graves sofrimentos físicos e moral, pratica eutanásia com o consentimento da vítima. O camarada não aguentando mais ver o sofrimento da sua esposa, que estava em fase terminal de uma doença incurável, tá? Ele chega um dia no hospital, com o consentimento dela, ele desliga os aparelhos. Ele pratica a chamada eutanásia. Olha como é que o examinador é maldoso. Consentimento da vítima. Galera, nós temos o consentimento da vítima como uma excludente da ilicitude. Não tem o consentimento do ofendido? O consentimento do ofendido é uma causa supralegal de exclusão da ilicitude. Só que aqui tem um detalhe grande. Qual que é o detalhe grande? O consentimento do ofendido, ele só pode ser manifestado quando o bem jurídico é disponível. A vida é um bem jurídico indisponível. A vida é um bem jurídico indisponível, galera.
Eu não posso dar autorização para ninguém me matar, não, hein? E a pessoa que me matar vai ter uma excludente de licitude? É claro que não. É lógico que não. Tá? Então, aqui, esse consentimento da vítima estava aqui para te induzir a erro, mas a vida é um bem, tá? A vida, ela não pode, tá? A vida é um bem jurídico indisponível. O indivíduo não pode dispor dele, não. Beleza? Então, vamos lá. A questão já te disse que é eutanásia. Então, perceba, o indivíduo matou. Matou. Se matou, 121. Matar alguém. Ele matou. Professor, mas tinha o consentimento. Não deixa de cometer um homicídio. Por quê? Porque o bem, vida, é indisponível. Então ele matou. É o homicídio. Mas, galera, ele matou para livrar a esposa de sofrimentos físicos e moral. Ela já estava em fase terminal de uma doença incurável. Vem comigo. Letra A. Ele vai responder por homicídio qualificado pelo feminicídio, pois o consentimento da ofendida nenhuma consequência gera. Galera, o feminicídio é quando ele mata a mulher por razão do sexo feminino. Ele matou a mulher por ela ser mulher. Tá? Então não está caracterizado aqui o feminicídio. Não tem feminicídio. Letra B. Por homicídio qualificado pelo feminicídio, agravado pelo fato de ter sido praticado contra a pessoa deficiente, já que o consentimento da ofendida é irrelevante para os efeitos penais. Galera, mais uma vez, não tem feminicídio. Tá? Não tem feminicídio. Por que não tem feminicídio? Porque ele não matou ela por ela ser do sexo feminino. Não. Ele matou ela por conta do sofrimento que ela já vinha passando. Tá? Não é feminicídio. Cuidado. C. Por homicídio privilegiado, já que agiu por relevante valor social, que compreende também os interesses coletivos, entre eles os humanitários. Olha a letra D. Por homicídio privilegiado, já que agiu por relevante valor moral, que compreende também seus interesses individuais, entre eles a piedade e a paixão. Galera, aqui ele agiu por piedade. Ele agiu por paixão. Aqui ele agiu imbuído de relevante valor moral. Aqui são sentimentos dele que estão sendo julgados. Tá? E não por relevante valor social. Valor social é os valores de determinada sociedade. No caso, ali, aquele indivíduo, ele agiu por piedade, por paixão. Isso está ligado ao valor moral do indivíduo, tá? Isso está ligado ao valor moral do indivíduo. Então, aqui, com certeza, é a letra D. Ele agiu, ele vai ser condenado, ele vai responder, condenado, ele vai responder, tá? Por homicídio privilegiado, já que agiu por relevante valor moral, que compreende também seus interesses individuais, entre eles a piedade e a paixão, tá? Olha, a letra E, por homicídio privilegiado, pois o estado da vítima faz com que pratique o crime sob o domínio de violenta emoção. Não, ele não estava sob o domínio de violenta emoção não, tá, galera? Tá? Então, aí, a dificuldade era diferenciar valor social de valor moral, tá? E ele agiu por valor moral, por valores dele, do indivíduo. Mas aqui tem dois detalhes grandíssimos, tá? Primeiro, fase terminal, doença incurável.
Beleza? E cuidado, eutanásia caracteriza homicídio privilegiado, viu, turma? Em alguns países a eutanásia não é punida, mas não é o caso do Brasil. No Brasil é punido sim. É punido sim. Ok? Beleza. Olha aí, ó. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social, por relevante valor moral, ou sob o domínio de violenta emoção. Então aí, ó. São os 3 privilégios que são encontrados no crime de homicídio. Valor social, valor moral ou por violenta emoção. Beleza? Show de bola. Olha aí. Questão 10. Maria mantém relacionamento clandestino com João. Acreditando estar grávida, procura o seu amigo Pedro, que é auxiliar de enfermagem. Olha lá. Ele é auxiliar de enfermagem. E implora para que ele faça o aborto. Pedro, que já auxiliou diversas cirurgias legais de aborto, acreditando ter condições técnicas de realizar o ato sozinho, atende ao pedido de sua amiga, preocupada com a situação pessoal de Maria, que não poderia assumir a gravidez por ela anunciada. Durante a cirurgia, em razão da imperícia de Pedro, Maria vem a falecer, ficando apurado que, na verdade, ela não estava grávida. Em razão do fato narrado, Pedro deverá responder pelo crime de... Galera, só com essas informações grifadas, você resolveria a questão. Olha só. A questão, geralmente, ela já traz a resposta. A questão, quando ela narra uma situação e traz muitos detalhes, a própria resposta já está na questão. Vamos lá. Olha lá. Letra A. Ele vai responder por aborto tentado com consentimento da gestante qualificado pelo resultado morte. Galera, não pode ser aborto. Com relação ao aborto, nós temos chamado crime impossível. Como que ele vai? Presta atenção. Como que ele vai praticar o aborto numa pessoa que não está grávida? Como? Não tem jeito. É crime impossível. A questão disse que ela não estava grávida. Se ela não estava grávida, galera, não há que se falar em aborto. Aborto tentado, aborto consumado, aborto qualificado, não tem nada de aborto aqui. Não tem como ter aborto porque ela não estava grávida. É crime impossível. Beleza? Aborto tentado, não. Aborto tentado aqui na letra B, também não. Crime impossível. Tá? Agora, homicídio culposo ou homicídio doloso? A própria questão já te falou. Olha aqui, ó. Por conta da imperícia de Pedro. E a imperícia está ligada ao quê, galera? Imperícia está ligada ao homicídio culposo. Imprudência, negligência e imperícia. Negligência, imprudência e imperícia. Tem essas 3 palavrinhas? Homicídio culposo. Tá? E perceba, em nenhum momento a questão disse que ele tinha a intenção de matá-la. Pelo contrário, ele queria era ajudá-la. Se ele não tinha a intenção de matá-la, não tem que se falar em dolo. Se ele agiu com imperícia, nós temos que falar em culpa, homicídio culposo. Tá? Essa questão é muito boa, porque muita gente foi induzida a erro aqui no aborto.
Muita gente é induzida aqui a erro no aborto. E não tem aborto por quê? Porque ela não estava grávida. Se ela não estava grávida, crime impossível. Artigo 17 do Código Penal. Beleza? Show de bola. Então, letra C, homicídio culposo. Letra C, homicídio culposo. Beleza? Tem mais. Essa também é muito boa. Essa também é show de bola. Responde aí para mim. Imagine a seguinte hipótese. Caio, com a intenção de apenas atingir fatalmente Lúcia, efetua vários disparos de arma de fogo e acaba atingindo o ombro da vítima e também toda a lataria do carro desta. Assinale a alternativa que tipifica a situação descrita. Galera, essa eu vou esperar vocês responderem. Responde aí para mim. A Lidiane falou que é C. Olha lá. O Caio, ele queria matar. Tá aí. O Caio queria matar a Lúcia. Ele queria matar. Pum, atirou. Só que só acertou o ombro dela. Tá? E também acertou o seu carro. Então, olha só. Vem comigo. Ele tinha o dolo, a intenção de matar. Beleza? Só que eu te pergunto, ele matou? Não. Por circunstâncias alheias à vontade, não ocorreu a consumação. Então, é tentativa. Beleza. E aí, ele agindo com imprudência. E se é imprudência, eu tenho culpa. Ele causou dano no carro. Não é isso? Ele causou dano no carro. Então, eu tenho uma conduta dolosa, que era matar, e eu tenho uma conduta culposa, que é o dano. Ele tinha a intenção de matar, mas não conseguiu matar, por circunstâncias alheias à vontade dele, não ocorreu a consumação, então eu tenho a tentativa de homicídio, tá? Só que ele também acertou a lataria do carro. Ele queria acertar a lataria? Não. Ele agiu com culpa. Ele não queria o resultado, mas a sua conduta contribuiu para o resultado. Eu tenho culpa. Galera, presta atenção. Quem me falar em qual artigo está o crime de dano culposo, eu vou presentear aqui com uma assinatura da Netflix. 0800. Mas tem que me falar em qual artigo está o crime de dano culposo. Procura e fala aí para mim. Quem encontrar, coloca aí. O primeiro que acertar vai ser contemplado aí com a Netflix. E aí? Tô brincando, viu, galera? Tô brincando por quê, galera? Não existe dano culposo. Não existe o crime de dano culposo. Só existe o crime de dano se ele for praticado a título de dolo. Presta atenção aqui num detalhe, Para que o crime seja praticado na modalidade culposa,
tem que vir expresso no Código Penal. Tem que vir expresso no Código Penal. E não tem dolo culposo expresso no Código Penal. E se não tem dolo culposo no Código Penal, é porque não existe o crime de dano culposo. Então, pensa só comigo. Ele praticou tentativa de homicídio, e dano a título de culpa, mas não tem o dano culposo. Galera, resposta é a letra E. O Caio só vai responder por tentativa de homicídio, tendo em vista que não existe o crime de dano culposo. Só existe o crime de dano a título de dolo. Só existe a título de dolo. Não existe a título de culpa. Tranquilo? Por isso que a resposta é a letra E. Ele só vai responder por tentativa de homicídio. Beleza? Ele só vai responder por tentativa de homicídio. Tranquilo? Maravilha. Vamos para a última? E essa última também é show de bola. Olha lá. Paloma, sob o efeito do estado puerperal, logo após o parto, durante a madrugada, vai até o berçário onde acreditava encontrar-se seu filho recém-nascido e o sufoca até a morte, retornando ao local de origem sem ser notado. No dia seguinte, foi descoberta a morte da criança e, pelo circuito interno do hospital, é verificado que Paloma foi a autora do crime. Todavia, constatou-se que a criança morta não era o seu filho, que se encontrava no berçário ao lado, tendo ela se equivocado quanto à vítima desejada. Diante desse quadro, Paloma deverá responder pelo crime de. Paloma deverá responder pelo crime de. Galera, apareceu aqui a palavrinha mágica, ó. Estado puerperal. E sempre que aparecer essa palavrinha estado puerperal, ligue a sua atenção para o crime de infanticídio. Ligue a sua atenção para o crime de infanticídio. Só que o crime de infanticídio tem que ser contra o próprio filho. E a questão disse que ela matou outra criança. E aí? Infanticídio é quando ela está no estado puerperal e mata o próprio filho. Mas a questão disse que ela matou uma outra criança. Ela matou uma outra criança. E aí? Turma, perceba o seguinte. Aqui nós tivemos o chamado, olha aqui nós tivemos o chamado erro sobre a pessoa. A mãe, na verdade, confundiu as crianças. Tá? Erro sobre a pessoa. Erro sobre a pessoa. Ela, na verdade, queria era matar o próprio filho. E ela foi no berçário, achou uma criança e imaginou que aquela criança era o seu próprio filho. E matou, acreditando ser o seu próprio filho. Quando assim acontece, galera, nós temos chamado erro sobre a pessoa. A mãe confundiu. Ela queria era matar o próprio filho, mas confundiu as crianças e acabou matando uma outra criança. Olha só o detalhe. O erro sobre a pessoa é tratado no parágrafo 3º do artigo 20. Artigo 20, salvo o melhor juízo. Olha lá. O erro contra a pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso,
as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Aqui que está o detalhe. Aqui que está o detalhe. Qual que é o detalhe? Quando ocorre o erro sobre a pessoa, deve ser levado em consideração as características e as qualidades da pessoa contra a qual a mãe queria praticar o crime. Contra quem que a mãe queria praticar o crime? Contra o próprio filho. E, nesse caso, será levado em consideração essas qualidades. Mesmo ela não tendo matado o próprio filho, leva-se em consideração essas qualidades. Então, presta atenção. Se ela tivesse matado o próprio filho, estado puerperal, logo após o parto, se ela mata o próprio filho, ela responderia por infanticídio. Professor, mas ela não matou o próprio filho. Ela matou uma outra criança. Eu sei, mas ela confundiu. E quando ela confunde, ocorre o chamado erro sobre a pessoa. No erro sobre a pessoa, leva-se em consideração as características e as qualidades da pessoa sobre a qual queria se praticar o crime e era contra o próprio filho. Beleza? Por isso, ela vai responder pelo infanticídio. Por isso, ela vai responder pelo infanticídio. Beleza? Tranks? E aí, galera? Alguma pergunta? Algum questionamento? Alguma dúvida sobre essas questões? Tá? As questões hoje estavam de médio para difícil, tá? As questões hoje estavam de médio para difícil. Beleza?